noite, gente. Boa noite. A felicidade que eu tenho de estar aqui é minha só. Ninguém pode sentir. Eu desejo que vocês sintam, igualmente eu estou sentindo. Sair da minha casa, deixar ali as pessoas que eu amo, para estar entre pessoas que eu também admiro e amo. Porque esta troca nos faz bem. E feliz o homem que pode se sentir bem dando um pouco do que tem. Isso é felicidade. É dar aquilo que te sobra. E me sobra tempo, me sobra felicidade, me sobra alegria, me sobra saúde, me sobra um bem-estar que eu não sei de onde vem. Toda vez que eu chego numa casa espírita. Isso vai comigo depois mais um mês. Imagina isso. Porque nós fazemos esse trabalho há 42 anos. De modo que não deu tempo para ficar doente. Deu tempo para ficar rico, mas doente não. Mas rico em todos os sentidos. Porque o homem de bem, ele ganha todas. Ele está sempre por cima. Nada derruba, nada destrói. Pode te olhar de mal olhado, pode te melindrar, pode te escamotear. Você está bem. E como é que a gente faz para ficar bem? Coisa louca isso, né? Como é que a gente faz para ficar bem? Primeiro, querer ficar bem. As pessoas estão tendo uma dificuldade grande para ficar bem. Nós fomos esses dias numa festa. Nós fomos numa festa. E numa festa, qual é o pressuposto, a premissa menor de uma festa? Eu vou para me sentir bem. Qual a premissa maior de uma festa? Eu fui na festa e fiquei muito bem. Qual a conclusão? A festa me fez bem. Portanto, estou bem. Nós fomos na festa. E ali, eu não encontrei ninguém bom. Gente, aquilo era uma festa. Tinha um bolo de nozes recheado com creme de chantilly. Era um creme branco, né? E nozes moída. Eu fiquei perto do bolo para sentir o perfume do bolo, que tem gente que nem pro bolo olha. Eu já quis olhar o bolo, sentir o perfume, porque as coisas têm, todas as coisas têm um olor e um odor característico. Quem não consegue sentir isso, está doente. E tem gente que não sente. Dorme com a pessoa há 30 anos e não conhece a pessoa. Não sente, não tem a coragem de dizer que o perfume é delicioso, ainda que seja cheiro de suor. O amor transforma o suor num delicioso cheiro. Porque o amor transforma tudo. Invade, arde, queima, encoraja. O amor. É o que fala o poeta. E chegamos na festa, nós vimos, tinha ali umas 50 pessoas, conheço 10, as demais a gente não conhecia. Eu chego lá já, onde eu quero chegar. Olhei para um, eu conheço, está feia e triste. Olhei para o outro, eu não conheço, mas está feia. Olhei para o outro, nossa, essa roupa não ficou boa. Olhei para o outro, não, deve estar cheirando bem. Olhei para o outro, por quê? Por que isso? Nós não somos só corpo, gente. Nós temos, além do corpo físico, nós temos um corpo astral, composto do quê? De energia. Tá? Mas o que é energia? A emoção é uma energia. A energia é o que te mantém de pé. A energia é o que te mantém saudável. A energia imanta os seus pensamentos. Onde fica essa energia? No nosso corpo existem pontos fulcrais, ou seja, existem junções nervosas, ou melhor, existem pontos de luz. Eu estou dizendo de vários tipos de linguagem. O Bhagavad Gita estudava já isso.
O Alcorão estudava isso, a Bíblia trabalha isso, a neurologia trabalha isso, os centros de força, onde é que eles ficam localizados? Nos nossos pontos vulneráveis. O que são pontos vulneráveis? São camadas, são pontos do nosso corpo que se alteram, porque eles giram feito um ventilador em forma de energia. Todos eles são imantados pela energia motora trazida pelo nosso pensamento. Daí pensamento é energia. O pensamento positivo traz para esses centros de força elementos químicos capazes de fazê-los trabalhar de modo abundante, de modo enriquecido, de modo coerente. Pensamentos negativos causam distúrbios para esses pontos. Devani, onde ficam esses pontos? No nosso campo astral. Como falavam os maias, os astecas, os incas, como traduzia a civilização egípcia, composta pelos povos que viviam naquele país submerso. Alguém se lembra o nome? Atlântida. Reino perdido de ouro e prata, misteriosa cidade, por onde caminharam reis e grandes plebeus. Um reino, aquele povo com aquela sabedoria, onde está isso que você está falando? Numa obra que se chama Atlântida, de Rosales von Saus. É uma austríaca naturalizada brasileira. Quem quiser estudar, estuda. Lá em Paraíso a gente estuda. E não precisa ir para Paris para estudar. Pode ficar em Monte Azul. E aí, na festa, nós olhamos os pontos nervosos dessas pessoas. Chegamos em uma, quer ver? Como a gente nunca está bem ou dificilmente tem felicidade. Quer ver onde está a felicidade? Foi para essas criaturas que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Jesus não disse: eu vou tirar o peso do fardo. Não disse. Ele usou um verbo muito tranquilo: alívio. Aliviar não significa tirar o peso da tua dor. Aliviar significa dar condições para você suportar os teus conflitos de outras vidas. Aliviar significa pôr uma pá de cal de entendimento na tua ignorância para você viver melhor. Aliviar significa saber onde pisa, porque conhece o caminho que está andando. Aliviar significa amar as pessoas sadias, de modo são, sem cobrar nada delas. Aliviar significa ter sabedoria para aceitar os outros como os outros são. Uma pessoa aliviada é uma pessoa feliz. Cara, que interessante. Essa era a proposta de Jesus. E ele disse: comigo o fardo é mais leve. Por quê? Porque Jesus, apesar de todas as tempestades da terra, era um homem leve, tranquilo, feliz, convicto, sereno, certo, certeiro. E eu olhei para as pessoas que estavam na festa, cheguei perto de uma, e aí, mas esse meu, e aí, o que significa isso? E aí? A gente olha para o outro, e aí? Tem uns que olham assim, e aí? São várias as formas da gente fazer essa interjeição. E aí? E aí, meu filho? O que significa e aí? Alguém arrisca? Como está indo a tua vida? Bem, o que você tem feito de bom? Se a pessoa não fez nada de bom, ela está doente. E como é que anda a maioria das pessoas da festa que eu fui? Lá tinha 40, eu conheço 10, 30 eu não conhecia. Como é que as pessoas, na maioria delas, andam hoje?
sem ter nada para fazer, e corre o dia inteiro. Corre atrás do quê? Agora a pergunta que eu vou fazer é essa: atrás do que você está correndo? Da minha saúde. A saúde começa aqui. Como é que andam os seus pensamentos? Ele é saúde, porque você é o que você pensa. E se você pensa assim, você é uma pessoa assim. Onde ficam localizados esses pontos nevrálgicos no nosso corpo? Primeiro, nós temos no cérebro, é do tamanho de um feijão, uma coisa muito pequena assim, que se desenvolve na gente, que se chama glândula, é uma glândula. Pineal. Qual? Pineal. Pineal. Olha, é por isso que tem pineal, né? Pineal, onde fica? Ela fica aqui nessa região aqui do cérebro, né? Ela é responsável pela energia que você irradia. A glândula pineal, ela tem aqui no cérebro, no plexo nervoso cerebral, depois aqui tem o frontal. Essa região é a região de onde promanam os nossos pensamentos e emoções em forma de energia, porque o olho está aqui, a visão está concentrada aqui, e eu vejo, e o meu cérebro se incumbe de detectar a imagem que eu vejo, dando-lhe um sentido semântico, literário, ou não. Porque tem pessoas que olham e não veem nada. Elas olham porque elas têm o nervo óptico, mas elas não têm o cérebro, esse órgão frontal, esse elemento, esse plexo, essa junção nervosa que é ativada. Ela não tem esse córtex cerebral trabalhado. Ela só vê coisa ruim em tudo. Mas você só vê isso? Ela só vê isso. Esses espíritos ainda estão na fase da animalidade. Eles ainda estão reptilíneos. Eles ainda são venenosas alimárias que pululam a terra. Mas tem gente assim? Tem gente perigosa na terra? Tem? Tem gente que quer destruir a gente? Tem gente que pensa mal da gente? Tem. Esse mal pensar, esse mal estar, esse mal viver, esse mal condicionamento está aqui. Então eu exorno, através daqui, aquilo que eu geralmente trago no plexo cardíaco. A gente fala do que o coração está cheio, né? Porque é o que a gente sente. Mas você não fala nada. Eu não tenho o que falar. Eu não leio nada. Eu não conheço nada. Eu não me aperfeiçoo em nada. Nos últimos dias eu não li nada. Eu só vi notícia trágica. A minha vida é trágica. A minha mente está pululada de miríades microscópicas, deletérias, venenosa. Eu só comento coisa doentia. Aí eu cheguei no moço. E aí? Ele disse: Senhor, o que foi? Armado, a gente se arma. Quando a gente vê uma pessoa muito bem, a gente não quer vê-la bem. A gente quer que ela esteja no mesmo tônus vibratorial nosso. A gente tem inveja de quem está bem. E a gente às vezes vibra para essa pessoa cair. É verdade, Devanir? Tem centros que a gente vai conversar que tem pessoas que vão para ver a gente errar e depois comentar o erro que a gente teve na roda de amigos lá fora. Não olham a mensagem, olham o erro do ano que a gente... Não, mas isso não aconteceu em 1945. Isso foi em 1946. Ele falou em 1945 e a mensagem que ele passou, a pessoa não vê. Nós somos experts em detectar apenas o elemento nocivo das coisas que a nossa mente doentia vê. Por isso é que Jesus foi crucificado. É só por isso.
porque ele não via o mundo como diapasão daqueles que mandavam, ou supostamente mandavam no mundo, viam. Eu perguntei para ele: você está bem? Eu sabia que ele não estava, porque a pessoa, quando não está bem, ela não olha bem, ela não consegue olhar, ela tem um olhar esgazeado, fugidio, ela tem um olhar embaçado, sem brilho, sem tônus vital. A pessoa, quando não está bem, ela está com o fígado comprometido, e fígado comprometido recebe do cérebro informações deletérias, venenosas, gastrite, dor nas costas, nervo ciático, enxaqueca, né? Aqui então fica o lobo frontal, o neocórtex, a região do cérebro onde eu consigo ter criatividade, onde eu consigo transformar o que é dramático em algo muito simples. Aqui nessa região está a minha inteligência, a faculdade que eu tenho de transformar as coisas ruins em boas, a faculdade que eu tenho de compreender a vida e dar-lhe uma dimensão diferente, a faculdade que eu tenho de transformar um assunto negativo num assunto positivo, é aqui, no meu neocórtex. Por isso que os neurologistas chamam-no de neocórtex. É o cérebro novo, é o cérebro do terceiro milênio, é o cérebro que vai se avantajando à medida que a Terra vai ganhando novas proporções para abrigar seres mais evoluídos. Por isso é que a Terra é um campo, e será, de regeneração, porque para cá virão espíritos que já estão com uma sentimentalidade, com uma sensibilidade, com uma educação para ver e interpretar a vida com as cores que a vida tem e ajudar os outros. A caridade é essa. Eu vos dou o Consolador. O Espiritismo é esta doutrina, é essa filosofia, é essa ciência que está nos ensinando a pensar para viver melhor. E já vai lá atrás, né? Penso, logo existo. Eu sou o que eu penso. O pensamento tem o condão de mudar tudo. Não, veja. Aí a mãe fala para o filho: filha, a professora não falou legal com você, mas veja por outro lado. Olha só como a vida é para a gente. Veja por outro lado. O moço falou assim: se você soubesse o que tem sido a minha vida nos últimos 20 anos. Eu quis saber. A forma como ele falou era boa. Olha que a diferença. Se você soubesse como minha vida tem sido boa nos últimos 20 anos. A gente fala isso. Então nós estamos exercitando mentalmente aquilo que a gente quer. Cheguei numa outra moça que estava com o vestido da Elos, que custa R$2.600. Eu sei o preço do vestido porque eu sou espírita, e espírita repara tudo. Que coisa, né? Eu tenho o hábito de reparar tudo para ver o que está ao meu redor, porque às vezes tem espíritos que eu vejo e eu quero ver mais. Para eu ver espíritos, eu preciso ver quem está do meu lado, porque às vezes eu não olho a pessoa que está do meu lado caminhando comigo, eu não olho para ela, eu não tenho sensibilidade para perceber que alguém me ama, eu duvido, ainda tenho dúvida. A pessoa se doa para você a vida inteira, ela deixa de fazer uma coisa, você duvida do sentimento dela. Que política horrível é essa? E a gente é assim. E o que é pior, a gente fica zangado. Já viu gente zangada? Olha que palavra feia. Zangado. É o bichinho lá do... Tem um dos 7 anões, né? Ele tem uma carinha
de gente zangada. O que é uma pessoa zangada? Ela é melindrosa. O que é uma pessoa melindrosa? Ela é não me rele, não me toque, só tem que falar o que ela quer ouvir. Ela é perigosa, ela é venenosa. Erva venenosa, é pior do que cobra cascavel. Tem gente assim? Tem? Se não tivesse, a gente não estava aqui no centro, porque os piores estão aqui. Então a gente veio aqui apenas para achar a mensagem bonita. Nós viemos aqui porque nós estamos tentando eliminar o veneno que a gente tem ainda na nossa alma. Ainda. Nós trouxemos isso. Está em nós. Sabe por quê? Eu sou muito bom, viu? Não, a gente fala assim. Eu sou um anjo. Não tem nada de anjo. Eu sou muito bom. Mas tem uma conjunção adversativa. Entretanto, todavia, contudo, mas, porém, não me pisa Do pé. aonde? Uns falam no calo, outros falam no pé, outros falam na garganta, cada um fala onde quer que não pisa. Porque aí eu viro o quê? Eu viro o bicho que eu sou, realmente. Eu sou esse bicho que eu viro. Porque se eu não fosse, eu não ia virar. Então eu ainda sou esse monstro. Então temos aqui o frontal. Este que faz a gente ter preguiça. Devaneio, o que é preguiça? Preguiça, bem-aventurados os homens de boa vontade. Preguiça é falta de boa vontade. Preguiça é querer que o mundo acaba. O que é preguiça? Alguém pode definir preguiça? É uma atitude mental. A preguiça começa aqui, tá? Depois ela passa para o corpo. Aí ela te despeja no sofá. Aí você não quer fazer nada. O mundo pode. O que é a preguiça? Falta de vontade. O que é a preguiça? Ócio. E quanto mais preguiçosa for a mente, mais doente a gente fica. O que você leu nos últimos 30 dias? Porque você só fala de uma coisa. Você não lê nada. Você não muda de assunto. Você não muda de disco. Hoje eu não falo mais, né? Mas muda o disco. Eu te conheço faz 45 anos. Você só fala disso. Tem pessoas que são pobres. Esse aqui, o neocórtex, o lobo frontal, aqui essa região aqui, está improdutiva, ela está preguiçosa, ela está ociosa e mente desocupada. Quem faz morada? Do diabo. E o diabo produz coisas boas? Não. Mas na festa eu vi muita gente endiabada. Sem coisas boas, nada para oferecer. Cheguei na moça, com o vestido bonito. O perfume era La Vie Est Belle. Já ouviu falar desse perfume? Ele existe, viu? E é um perfume cheiroso. Mas ela passou o perfume, ela falou: Devanir, usei quase um frasco. Que interessante, eu não estou sentindo. Tem pessoa que tem o corpo astral aqui tão envenenado que pode passar o perfume que for. Não impregna, porque há uma refratariedade aqui. Há um obstáculo. Não é aquilo? Eu falo, você não entende. A pessoa está obstaculizada aqui. Ela não vai entender porque ela não quer entender. Dá trabalho para ela entender. Então é melhor ela ficar na ignorância. Ela faz assim, ó. Me aposentei já. E tem muita gente aposentada ficando doente. Por quê? Paralisa aqui, não produz, não cria, não desenvolve, não envolve. Ela não se envolve com nada. E quem não se envolve, não desenvolve. E se não desenvolve, adoece, enferruja. Depois vem aqui, né? O plexo cardíaco, o responsável por toda a ligação
pela irrigação, o responsável pelos sentimentos. Essa moça que eu estou falando do vestido, aqui, na região do coração dela, eu pude ver, havia. Ah, você vê? Eu vejo, daí. Não. Os mesopotâmicos também viam, Nabucodonosor via, José de Arimateia via espíritos. No Egito eles viam e lidavam com isso. Basta você ler a Voz do Antigo Egito. A cidade antiga de Fustel de Coulanges. Olha isso! Nós que estudamos direito tivemos de lê-lo, e qualquer um pode ler. Marquês de Beccaria, dos delitos e das penas. Olha a bibliografia dessa conversa dessa noite. No Mundo Maior, André Luiz, Chico Xavier. Obreiros da Vida Eterna, dos mesmos autores. Nosso Lar. Ai, não consigo ler, é muito difícil. Tem gente que fala isso. Por quê? Aqui está pobre. Ó, se aqui está pobre, aqui vai ficar muito difícil para enriquecer. Porque um comanda o outro. Eu não consigo amar. Lógico que não. Você não consegue nem pensar direito. Você tem medo de sofrer, você não ama. Você tem medo de perder, você não adquire. Você tem medo de ser, você não se assume. Você tem medo de falar, você se cala. É assim a gente ou não? Nós estamos aqui para tirar esses medos, gente. E o primeiro que está aqui é o que está falando aqui na frente. Não é? Estamos aqui. E aqui nessa região dela, na região do plexo cardíaco, na região do bombardeamento, havia um filete, metade sulferino, metade preto. Eu olhei, pasmem os senhores, eu olhei e vi, era um filete aqui. Mas não era o colar dela? Não, era um filete que fazia assim, ó. Conforme o coração exercia a sua função, fazia assim o filete. Eu olhei para ela, ela olhou para mim e o olhar dela disse assim: eu estou muito chateado. Eu falei: você brigou com alguém, né? Como é que você sabe? Quase que eu falei: eu estou vendo no teu coração um filete preto e sulferino. Havia ali uma nódoa, havia ali no campo astral, como que? No campo da aura, no campo energético, no campo perispiritual, havia ali uma nódoa, uma marca. Por isso é que a gente toma o passe, por isso é que a gente recebe sangue, porque sangue tem energia, por isso é que a gente recebe injunções. Por isso é que a gente olha para as coisas e manda as coisas da energia que a gente tem e carrega. Por isso é que Jesus olhava e curava. Só por isso. Porque ele era puro. E onde ele tocava, ele colocava saliva na terra e punha na visão e devolvia a visão. Por que milagre? Não existe milagre. Existe fé e energia boa. Eu abraço uma pessoa quando eu estou bem, a pessoa quer ficar abraçada, cara. Desculpa o cara, vai entre aspas. Eu passo por alguém quando eu estou bem, a pessoa quer ir junto comigo. Lá onde a gente mora tem um cachorro da vizinha, que ele me vê, ele sorri. Eu cheguei em frente ao portão, o cachorro me sorriu latindo. Conhece isso? Por que o cachorro sorri latindo? Porque ele se identifica com a energia do dono. Interessante isso. Os animais é que escolhem a gente, viu? Não é a gente que escolhe os animais.
Eu falei, você brigou? Olha, eu falei tudo. Eu falei, ela tá doente. Ah, não tá. É um vestido bonito e um perfume que não sai. Eu falei tudo que estava, fazia 20 anos aqui. Eu falei, saiu? Ela falou, ainda não. Eu falei, não vai sair bem. Não é falando que você tira, é mudando teu comportamento mental. Porque às vezes a gente fala, mas não muda aqui, ó. Não muda o jeito de viver e o jeito de pensar. Né? Ainda critica os outros, fala mal dos outros. E quem fala mal dos outros tem a mania de transferir para os outros aquilo que carrega em si. Esse fenômeno se chama fenômeno da transferência. É um fenômeno. Eu transfiro. Eu apenas me acomodo ao ver que ele é igualzinho eu. E eu falo que ele realmente é. Cuidado ao criticar alguém, viu? Vê se aquela crítica não serve primeiro para você. Jesus disse assim, primeiro você se reconcilia com o teu inimigo enquanto você está perto dele, porque daqui a pouco, se ele for embora ou você, entre vocês vai haver uma o quê? Uma inimizade que vai causar doença. Por isso que a gente tem que estar bem de todo mundo. Mas ela me magoou. Por problema teu que você é melindroso. Melindrosa é aquela pessoa que se chateia para tudo. Não, eu não vou mais lá no centro. Falou tudo para mim. Não vem, bem. Fica com isso aqui pobre. Vai viver a tua pobreza. Ninguém vai conseguir chegar perto de você logo. De tão antipático, feio e azedo que você vai ficar. Mas tem gente assim? Tem. Eu falei, então, você se reconcilia com... Era a mãe. Ela disse, eu não me dou com a minha mãe. Não adianta. Tem gente, tem filho que não se dá com a mãe. Na terra só tereis alegria. O que disse Jesus? Na terra só tereis aflições. O que é aflição? Ô André, o que é aflição? Já que você veio de bebedoura para me escutar nessa conversa, o que é aflição? O que é uma pessoa aflita? Tem conflito e tem aflito. Uma pessoa aflita é uma pessoa... Tem pessoas... Quer ver uma pessoa aflita? O vestido está super apertado, mas está na moda. Está super apertado, ela tira... Vai descer porque aparece a parte de baixo. Aí só puxa aqui, sobe aqui. Aí ela puxa aqui. Isso é aflição? Isso é aflição. Tem gente aflita? A mulher está grávida. Ela está no 3º mês, ela já começa a ficar aflita. Como assim? Gente, tudo tem aflição. Será que o filho vai nascer com saúde? Será que vai nascer perfeito? Como se nascer perfeito e com saúde fosse tudo. Tem tanta gente perfeita e com saúde venenosa por aí. E tem tanta gente sem perfeição e sem saúde, um poço de bondade, dando lição de moral na gente ainda. Doente. O que é uma pessoa aflita? Uma pessoa ansiosa, mas com pensamentos ainda negativos, incluindo pensamentos negativos nessa ansiedade. Essa aflição, obrigado, doutor, essa aflição e essa negatividade traz o que para o cérebro, para a corrente sanguínea? Que elemento químico que traz? Cortisol. Esse cortisol é o que? Ele é bom ou ele é ruim? Ele é o hormônio do estresse. Ele é o hormônio do estresse que te inabilita para a vida, te faz ficar preguiçoso. Aí tem aqui, então ela estava desse jeito, ela brigou com a mãe e ela foi para a festa com o coração. Eu estou com o coração, muitos falam que está com o coração partido. Já viram coração partido? O que é coração partido? Vai, gente, me ajuda a conversar.
Magoado. É o coração magoado. Tem gente que vive com o coração partido. Por que você está com o coração partido? E às vezes é por uma tonteirinha. Como a gente sofre aflição por besteira. A gente se aflige por querer chamar a atenção dos outros. O que mais que a gente se aflige? Na fila do banco tem 3 na frente. Não chega a nossa vez, a gente fica. Se você percebesse como está teu coração nesse momento, dessa aflição, se você percebesse como está tua corrente sanguínea e como está teu batimento cardíaco nesse momento, você não ia. Devani, como que eu faço para não ficar aflito? É aqui. Exercício aqui. Não vou ficar. Não. Eu não vou me afligir. E se você não conseguir controlar aqui, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que tomar. Tem uma pirulinha assim, que tem tanto componente para te deixar bobo. Com todo respeito. Mas tem uns que adoram tomar. Aí eu tomo, eu relaxo. Tá? Você desestressa temporariamente. Mas se você não se educar, aquela compressão vai voltar. É uma compressão. O que faz a gente tirar isso? Dialogar. O diálogo. Conversar. Exteriorizar. Verbalizar. O mundo será daqueles que falam, mas que falam de coração. Depois tem a parte gástrica, né? O plexo aqui, estomacal. Ele recebe alguma coisa da mente? Claro. Sim. Come 4 bananas pra você ver. Ela vai te intoxicar, porque ela tem um composto de energia, de química. O teu estômago não vai ser suficiente para drenar, enfim, vai te dar uma indisposição gastrointestinal, né? E aí a tua mente vai se perturbar, vai ficar aflita, que vai te dar azia, vai te dar gastrite, vai te dar queimação, vai te dar, enfim, e isso tudo vai te dar uma neurose, vai te dar uma indisposição. Você não vai na festa? Não estou nada bem. Né? Então veja como o nosso organismo tudo está ligado. Depois tem a parte sexual. O órgão genésico. O plexo do sexo. Incomoda a gente isso daí ou não? É o que mais incomoda. Por quê? Amor é divino, sexo é pagão. Amor é bossa nova, sexo é bacanal, é carnaval. Olha essa música da compositora Rita Lee que a gente trouxe para essa noite para a gente pensar. Ela fala de amor e sexo. A gente tem dificuldade do amor. Nós estamos mais para o urgente, o prazer, a fantasia, o libido, o erotismo, aquilo que enriquece a nossa mente, aquilo que cria, que povoa a nossa mente de libido. O que é libido? Me ajudem, gente. O que é libido? Desejo. Os estudiosos de biologia estão aí conversando. O que é libido? É desejo, é prazer. O que é libido? Onde mora isso daí? Mora aqui, mora aqui. É possível controlar o desejo. Ele é energia. Sexo é energia. Para que serve o sexo? Tem um livro de onde a gente buscou para falar sobre isso, chama-se Vida e Sexo, de André Luiz, Chico Xavier também.
Ó, é o 8º livro que a gente fala nessa noite para a gente poder estudar. Vida e sexo. Ou o sexo além da morte. Sexo. Os espíritos têm sexo. Por quê? L, G, B, T, Q, I. Olha que desgraça. L, G, B, T. É isso, gente? Me ajudem. E A mais. Logo vai ter outro. Vai ter o menos, vai ter o mais ou menos, vai ter o YZ. Por que isso? Para definir sexo, para definir um desejo, para definir uma opção, para definir uma energia. Espírito tem sexo? Não, gente, não tem. Por que a gente vê a bissexualidade? O que é isso? Por que a homossexualidade? Por que heterossexualidade? Vou tentar explicar em linhas gerais para encerrar isso aqui hoje. Nós vivemos várias vidas, não vivemos? Devanir, não entendi o que você disse. Tem coisas que você está vivendo hoje que você olha para trás e fala, não, pera lá, isso aqui eu já vivi. Pera lá, isso aqui eu já vi. Isso aqui já me aconteceu. Essa pessoa eu já conheço. Nesse lugar eu já tive. Por quê? Porque eu tenho reminiscências. Porque eu tenho traços, fragmentos de vidas passadas que estão latentes no meu perispírito, que estão latentes no meu pensamento, que não morre. O pensamento é do espírito, ele não morre com o corpo. Ele é uma energia volátil. O pensamento viaja e vai buscar meu bem-querer. Não posso ser feliz assim. Tem dó de mim. O que é que eu posso fazer? Olha o que o pensamento faz com uma pessoa. Faz ela feliz ou faz ela infeliz. O pensamento viaja. E às vezes você está aqui com o teu pensamento lá em Veneza, andando nas gôndolas. É possível? É. Então é do Espírito. É Ele que vai. Nós então, nas diversas vidas que temos, vivenciamos variegadas experiências. Por que variegadas? É um termo arcaico, mas é variado. Sugestões do lado de lá. Essas experiências fazem a gente assumir uma postura na vida. Seja homem, não é isso que a gente fala, mas homem não pelo sexo masculino, mas homem pela moral, não é isso? Seja homem. Ser homem significa honrar a tua moral, honrar a tua personalidade, o que te faz uma persona, uma pessoa, o que te faz gente de bem, o que te faz andar nos trilhos certos. Seja homem, né? Ou seja honesto, ou seja mulher, enfim. Hoje a lei não fala mais de mulher honesta, mas em 1940 falava, né? Então o sexo faz com que a gente adquira com ele, no corpo, uma experiência na profissão, para homem, uma experiência numa atividade, uma experiência na vida dentro do lar. Qualquer de nós está vivendo uma experiência com o sexo que tem. Acontece que às vezes uma vida a gente vive com tanta intensidade a masculinidade ou a feminilidade. Imagina a Xuxa voltando como homem, ou a Gisele Bündchen. São mulheres que usaram o órgão feminino, a beleza, o sexo, para transbordar energia e deixaram uma marca. E de repente vão para o mundo espiritual. Aquela vida de energia foi tão boa, foi tão intensa, que aquilo marcou tanto o espírito que ele volta num corpo de homem ou de uma mulher, mas com a mentalidade, ou a mente, ainda daquela última experiência dele de homem ou de mulher. Ou a experiência não foi nada boa, não foi nem ruim, nem boa, porque tem gente que vai assim, ó, vive 100 anos. O que você fez? O que você...
Tem gente assim? Que não deixou legado nenhum, não escreveu uma história, não se preocupou com nada. Para que serviu a encarnação de 90 anos? Para nada. Ficou esperando a morte da bezerra. Tinha tanto para fazer, não fez. Por quê? Preguiça. Aí chega no mundo espiritual, e agora? Bem, abre os olhos. Ah, mas se eu abrir os olhos, tem que voltar numa reencarnação. Escolhe um sexo e volta. Aí vem aqui João Silvério Trevisan, na sua obra Devassos no Paraíso, descreve magnificamente isso que eu estou expondo hoje. Obra que nós lemos para poder conversar hoje aqui. Devanir, você leu tudo isso para poder falar isso? Sim. O que é isso? Vontade. Vontade de me comunicar. Vontade de verbalizar. Vontade de ser feliz. Voltando no começo, a minha felicidade está em proporcionar aos senhores um pouco do que essas leituras me proporcionaram nestes dias. Aí a criatura volta com o sexo feminino, com o sexo masculino, ou sem desejo sexual por nada. Então, vai aqui ou vai aqui? Ele é bissexual. A sexualidade está dentro desse plexo responsável pela procriação da espécie, pela regeneração da espécie, mas também está para a perdição. Camilo Castelo Branco, um escritor português, escreveu Amor de Salvação e Amor de Perdição. Leiam as duas obras para você entender o que eu estou falando. Onde fica o amor e onde fica o sexo, o desejo, e o que ele faz? Tanto ele te eleva, como ele te desmoraliza. Ah, tem homens que são desmoralizados pelo sexo? Tem. São animalizados. O copo caiu, mas pode deixar. São animalizados. E esse elemento também conduz você à perdição, se não for bem administrado. Como a prostituição, como a vadiagem, como a AIDS, a sífilis, as doenças sexualmente transmissíveis, como forma de provar o homem pelo abuso do sexo, pelo desvirtuamento dessa energia sagrada. É o que a gente tinha para essa noite, é o que nos faz feliz durante a nossa trajetória aqui na Terra. O homem não pode segurar para si aquilo que aprendeu. Ele tem que ir para uma festa de 40 pessoas e ali encontrar 3 sadias, plenas, lúcidas, envergadas num propósito são. Não beberam nada a noite toda e se sentiram as pessoas mais felizes daquele ambiente. Beber é sinônimo de estar bem, de ficar feliz? Para muita gente ainda é. Para nós não é mais. Mas foi. São as fases. Agora a gente tem que passar por uma fase e sair dela e entrar numa outra melhor, né? Agora tem uns que ficam naquela. Mas se ainda está ruminando isso daí, o plantio é voluntário, a colheita é necessária. Sejam felizes, dessa mesma forma como a gente pode ser, e se sentir entre os senhores. Acabou. Alguém quer falar mais alguma coisa? José que veio do bebedouro para nos honrar com a presença, grandes amigos. Rogério, ninguém quer falar nada. Desliga, já acabou, né?